E aí, tudo massa? Muita gente está receosa de votar em Lula, afirmando que esse voto pode contribuir para um processo de venezuelização da política. No entanto, tem outras pessoas que afirmam que pode ocorrer justamente o contrário. É com Jair Bolsonaro que o Brasil pode se tornar mais próximo do que aconteceu na Venezuela. Então, afinal de contas, quem é que está certo? Isso eu te falo daqui a pouco, depois da vinheta. Antes de tudo, a gente precisa entender o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela é um país que é muito dependente do petróleo e que tinha uma economia razoavelmente estável até o final do século XX. Obviamente, por ser muito dependente do petróleo, que é uma commodity importante, mas que tem suas flutuações também, a Venezuela estava muito vulnerável a coisas como, por exemplo, o choque do petróleo em 1973. Ela depois passou a integrar a OPEP, e muita gente se aproveitou desse boom, dessa commodity, e foi bastante corrupta, né? Isso gerou uma revolta na Venezuela muito grande, tá? Inclusive, você teve situações como o Caracaço, que ocorreu lá em Caracas, a capital da Venezuela. As pessoas quebraram tudo, muito parecido com o que foi junho de 2013 aqui no Brasil. Sempre que você tem esse processo de convulsão social e revolta, costuma haver um vácuo no poder que dá espaço para que oportunistas e pessoas que vão se pintar como novidades, pessoas que vão se pintar como antipolítica, surgirem, né, os salvadores da pátria. Na Venezuela, uma dessas pessoas foi Hugo Chávez. Hugo Chávez chega com um discurso sanitizador, um discurso anticorrupção, ele que era militar e bastante ligado aos evangélicos. Então, Hugo Chávez tenta um golpe de Estado na Venezuela e dá errado, ele vai preso. Todavia, um presidente da época dá um indulto natalino para ele e o solta. O indulto natalino, que é uma ferramenta que tem em qualquer democracia presidencialista e que foi, por exemplo, a mesma ferramenta que Bolsonaro usou para libertar seu aliado, Daniel Silveira. Pois bem, com o indulto natalino, Hugo Chávez volta, né, para a liberdade, tenta as eleições e é eleito. Então, Hugo Chávez dá início ao seu plano, né? A ideia de Hugo Chávez era tomar a política venezuelana de maneira majoritária, sem respeitar instituições que poderiam lhe fiscalizar ou lhe criticar, como, por exemplo, a imprensa e o judiciário. Então ele optou por demonizar essas instituições, porque elas seriam contra ele, estariam torcendo contra a Venezuela. O judiciário foi aparelhado, as instituições de controle, como as polícias, foram aparelhados e o Congresso ele conseguiu ter maioria, né? Então ele aprovou um monte de PEC e conseguiu enfraquecer a democracia através da própria democracia, porque ele foi eleito. Então, esse ex-militar ligado a forças conservadoras e com um discurso sanitizador, anticorrupção, Hugo Chávez, na verdade ele tem muito em comum com o Bolsonaro. Exceto o quê? Exceto que Hugo Chávez era socialista, ele já morreu, e Bolsonaro é de extrema-direita. Mas o modus operandi, a maneira, o funcionamento da política em ambos é muito parecido. Bolsonaro também opta por demonizar as instituições de controle, também opta por pintar a imprensa como sendo não patriota, e todo mundo que faz oposição a ele seria do mal, né? Então, essa estratégia é uma estratégia não pluralista, é uma estratégia que é contra o contraditório, e é uma estratégia que foi usada na Venezuela. Ora, o que é que importa mais? Ideias ou o modus operandi? Ou como você toca a política na prática? Na minha visão, o que importa mais é como a política é feita na prática. Esse modelo de fazer política, que é um modelo de cooptação, de sequestrar as instituições, de aparelhar, é um modelo muito característico do que aconteceu na Venezuela. É um modelo que usa a democracia como armadilha da própria democracia. Então Chávez usava muito plebiscitos e referendos para governar, fazia muitas PECs, porque ele contava com apoio popular. Por quê? Porque ele fez diversas políticas redistributivas que lhe deram apoio, ele realmente entregou em termos de crescimento. Nem isso o Bolsonaro conseguiu, né? Então, apesar disso, ele conseguiu, por outro lado, criar uma legião de fãs fanatizados, né, aqui no Brasil, como, por exemplo, Roberto Jefferson, que acabou de jogar uma granada na Polícia Federal, que, apesar de ter levado tiros e ter um delegado e um agente feridos, né, hospitalizados, foi sorridente negociar com esse malfeitor, que empregou seu filho, né, Eduardo Bolsonaro, que foi afiliado político, né, de Roberto Jefferson,
há muito tempo atrás, que também foi ligado ao PT, porque, na verdade, o poder é isso, né? As pessoas como Silas Malafaia ou Crivella já figuraram ali na órbita do PT quando lhes era vantajoso. Agora, eles mudaram de lado sem o menor receio. Então, a gente tem que entender que na política importa menos essas ideias e mais como você faz a política na prática. E essa maneira autoritária de fazer a política, que fica fazendo acusações infundadas em relação a possíveis fraudes ou colocando as instituições, que são instituições legítimas de controle, como sendo contra a população, isso tudo é uma estratégia iliberal, ou seja, não liberal, muito perigosa. Por quê? Porque o liberalismo é muito mais do que a questão da liberdade econômica, do laissez-faire. Envolve também limitações ao poder, seja esse poder o poder de uma ditadura da maioria, do Estado ou do mercado. Então, com isso, a gente frisa muito que o Estado deve ser limitado. E uma das maneiras da gente limitar o Estado é fiscalizando e limitando o poder executivo, que nunca pode ser hipertrofiado. Então é necessário o poder judiciário para contrabalancear, é necessário o poder congressual, o poder legislativo também para contrabalancear. E aí, a gente brincando, né, com essas ambições, jogando ambição contra ambição, a gente não entraria numa tirania, né, de um só poder. No Brasil, porém, Bolsonaro, que arroga para si esse liberalismo de Taubaté, ele se coloca extremamente contra o poder judiciário, né? Ora, na verdade, isso não é uma postura muito liberal da parte dele. O liberalismo envolve a coisa dos freios e contrapesos, e envolve a fiscalização. Então, tá inventando, né, teorias conspiratórias e culpando o sistema, né, por possíveis e potenciais derrotas, é uma estratégia extremamente incendiadora, uma estratégia perigosa e uma estratégia que joga como se fosse uma brincadeira com essa coisa de guerra civil, né? Que é uma coisa que Hugo Chávez sempre brincou e que Bolsonaro sempre paquerou, né? Quando falou, por exemplo, que a solução para o Brasil seria matar no mínimo umas 150 mil pessoas, ou quando foi favorável à tortura. Então, esse tipo de argumentação não é uma coisa que se coaduna muito com a democracia liberal, que sempre foi alvo de críticas de Hugo Chávez. Então, na prática, eu diria que, se fosse pra gente comparar, Bolsonaro está muito mais próximo de Hugo Chávez. Mas o que eu tenho mesmo medo no Brasil não é um processo de venezuelização, porque o Brasil não é tão dependente do petróleo contra a Venezuela, a gente tem uma economia mais diversificada. O que eu temo mesmo é um processo de argentinização do Brasil. Isto é, a gente parar de crescer, só ficar em voos de galinha. Por quê? Porque a gente tem uma polarização muito grande, a gente tem uma descontinuidade em termos de políticas públicas e ninguém se entende. E aí as coisas simplesmente não andam. Eu acho que um dos caminhos, né, para a democracia florescer é justamente o respeito aos resultados. É justamente a oposição agir como oposição e não como se fosse governo tentando impedir, né, a posse, por exemplo, do ganhador das eleições. E isso é o que Bolsonaro tem ensaiado. Então, eu acho que cabe a você, a nós eleitores, a gente tentar fazer essa comparação e entender que política é muito mais que torcida. Política é muito mais do que um debate no plano das ideias. Política é como o governo se faz na prática. E na prática, com o PT, a gente nunca viu tamanha ameaça às instituições do que quando a gente está aqui no governo Bolsonaro, né? Então vamos refletir. De onde estão vindo as ameaças reais às instituições? Isso eu deixo para você que está vendo esse vídeo. E se fez sentido para você, compartilha e vamos continuar esse debate que é tão importante.